Você é um veterano de combate. Serviu por 25 anos e esteve em algumas zonas de combate bastante intensas. Compare o que viu em Gaza com suas experiências anteriores em zonas de combate. Então, voltando à parte anterior da sua pergunta, e agora retomando isso, na minha carreira militar fui destacado 12 vezes. 9 dessas 12 foram em zonas de guerra nomeadas, operações de combate em andamento das quais participei diretamente. Durante esse tempo, estive em lugares ao redor do mundo como Fallujah, Bagdá, Sadr City, Mosul, província de Anbar, Raqqa na Síria, Deir ez-Zor na Síria, Baghuz Falkani na Síria e por todo o Afeganistão. Nunca, em toda a minha carreira militar, em todos os lugares por onde passei, presenciei, experimentei ou fui exposto a algo parecido com o que vi e vivi em Gaza. Sem dúvida, nem se compara. E o motivo pelo qual digo isso é que muitas vezes antes de ir para Gaza eu já tinha visto fotos, já tinha lido reportagens, mas tendo estado em muitas guerras, sei que às vezes as imagens capturadas não mostram necessariamente o quadro completo. Por exemplo, em Raqqa, Raqqa foi em grande parte bastante destruída, mas ainda havia vida. Ainda havia alguma funcionalidade na cidade. Em Gaza, nada existe. Todo o enclave foi aniquilado, fisicamente, em termos de infraestrutura e culturalmente. Não há plantações, as terras agrícolas foram destruídas e arruinadas. Todos os prédios foram demolidos e reduzidos ao chão. Nada existe em Gaza no enclave como um todo. A única parte onde ainda há algum resquício de vida, ainda que por um fio, é na cidade de Gaza, onde neste exato momento as FDI estão entrando e conduzindo seu ataque final. Isso também não permanecerá nas próximas semanas. E eu já disse isso antes em outras entrevistas, e vou repetir. Um dia de acerto de contas está chegando. Um dia de acerto de contas está chegando quando o mundo vai se cansar da fachada de que está tudo bem, vai se cansar da narrativa da Fundação Humanitária de Gaza de que não há fome, não há tiroteios. O mundo vai ver. E quando esse dia chegar, e vai ser em breve, estou dizendo, será nas próximas semanas, isso vai colocar o mundo de joelhos, envergonhado pelo que permitimos acontecer, pelo que ficamos assistindo. E se não fizermos, se nós, como mundo, não fizermos algo sobre isso agora, não teremos desculpa quando a verdade vier à tona, quando o mundo enxergar para dizer, nós não sabíamos. Nós sabíamos. Sim, você está certo. Quero dizer, é um genocídio transmitido ao vivo. Acho que todo mundo que está assistindo sabe disso, e cada vez mais pessoas que eu nunca imaginei que saberiam, sabem. Acho que o público sabe. É simplesmente a nossa liderança e a liderança israelense que estão meio que existindo em um estado de delírio. Eu realmente acho que Mike Huckabee, por exemplo, ou Benjamin Netanyahu, eles acreditam nas próprias mentiras sobre a fome. Mas você esteve lá e disse que viu fome provocada de forma intencional. Conte para nós o que você viu. Então, antes de tudo, na minha opinião pessoal, vou dizer que não acho que Mike Huckabee e Witchcoff acreditem que não há fome. Acho que isso tira o sono deles. Não acho que sejam pessoas más. Acho que estão enganados. Acho que a lealdade deles está voltada para algo maior do que deveria. Acho que a lealdade deles deveria estar com o povo dos Estados Unidos e com a consciência da humanidade. Mas não acho que eles acreditem nisso. Não acho que eles acreditem nisso. A expressão no rosto de Mike Huckabee quando ele esteve lá e o que ele viu, ele sabe o que viu. Ele não acredita nisso. Ele diz que não há fome, mas ele não acredita nisso. O Johnny Moore, diretor da Fundação Humanitária de Gaza, acredita que o mecanismo está funcionando? Ele não acredita. Se ele acreditasse, não se esconderia. Sabe quantas vezes ele foi a Gaza? Uma vez. Sim, esse é o tipo de pastor cristão sionista aliado, próximo do Mike Huckabee, e ele tem sido um apoiador do Trump que foi colocado no lugar do Jake Wood na liderança da JHF, Johnny Moore. E sim, você sabe,
Eu digo a vocês, não acho que eles acreditam no que dizem. Na verdade, eu sei que à noite isso provavelmente pesa na consciência deles, se é que eles têm uma, e eu acho que têm. Sr. Witkoff, Sr. Huckabee, Sr. Moore, Sr. Chapin Fay, o porta-voz da GHF. Eu estou dizendo, se alguém acredita em uma palavra do que esse homem diz, você provavelmente precisa se olhar no espelho. Basta olhar para o histórico das coisas que esse homem já disse e perceber que o que estamos colocando em risco como nação, o que estamos colocando em risco como mundo é a nossa humanidade. Este não é um momento para política. Este não é um momento para duplipensar em narrativas. Este não é um momento para pensar de que lado do corredor você está. Este é um momento para a humanidade ser humana. Pessoas estão morrendo, passando fome e sendo mortas. Existem crianças, Amir de 10 anos de idade. Existem crianças morrendo de fome. E qualquer um que diga que isso não está acontecendo. Que vergonha. Já disse antes e vou dizer de novo. Que vergonha. Sabe, eles nem sempre têm permissão para atravessar aquela faixa de pedestres. Então hoje as forças de defesa de Israel coordenaram para permitir que eles atravessassem para receber ajuda. Por isso eles não vêm muito para este lado. Veja, eles pegaram os postes de telefone, os postes de luz que temos do outro lado do acampamento, eles derrubaram todos esses postes e levaram com eles. Lá, ao longe, estão derrubando uma árvore, levando essa árvore com eles. Nós exibimos parte do vídeo que acho que você gravou enquanto estava em um dos chamados centros de distribuição de ajuda. Acho que era perto de Rafah, ou talvez Khan Yunis, não consigo lembrar exatamente qual, mas dava para ouvir ao fundo outros agentes de segurança, pessoal de segurança dos Estados Unidos, contratados privados, chamando o exército israelense, as FDI, para entrarem e deixarem alguns deles entrarem. Então havia essa linha de comunicação com as FDI e o exército israelense. Mas o exército israelense, como vimos, tem matado pessoas nesses centros de distribuição de ajuda, disparando projéteis de tanque, atirando de longe nelas. A imagem em destaque para esta transmissão ao vivo era, na verdade, uma foto tirada por um soldado israelense, olhando através da mira de seu rifle para multidões de pessoas desesperadas em busca de ajuda. Houve alguma possibilidade, da sua parte, de impedir que o exército israelense matasse pessoas? E o que você testemunhou eles fazerem? Qual é a sua perspectiva sobre os soldados israelenses depois de ter lidado com eles de forma tão próxima, taticamente no terreno, right? Eu tinha muito pouco controle ou influência no nível tático. Seria, por exemplo, mesmo no exército americano, se eu fosse um líder de pelotão de infantaria e estivesse em combate com meu pelotão, e alguém de outro, digamos de um exército estrangeiro, chegasse e tentasse dizer ao meu pelotão o que fazer, eles diriam, nós não ouvimos você. Em termos de influência ou capacidade de controlar no nível tático, é muito limitado. Mas gostaria de compartilhar isso com o público. Já compartilhei isso antes e vou compartilhar novamente em depoimento. Will share it again in testimony. On the 8th of June,
while I was in the control room. No dia 8 de junho, enquanto eu estava na sala de controle, o centro de controle em Kerem Shalom, o centro de controle que é operado pela Safe Reach Solutions, a entidade contratante principal, o J Solutions tem representação lá que funciona em sistema de rodízio. Aquele era o meu dia de plantão, era o meu dia de serviço no centro de operações. Nesse centro de operações, há oficiais de ligação das Forças de Defesa de Israel que trabalham e são designados para esse centro 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles trabalham nesse centro de operações e dizem a Safe Reach Solutions o que fazer. Enquanto estávamos lá, cada local, cada ponto de distribuição tem câmeras. E essas câmeras nos pontos de distribuição transmitem imagens para uma grande TV no centro de operações, uma para cada local. Então, o tempo todo é como assistir, se você estivesse assistindo a um jogo de futebol americano em que as câmeras podem chegar bem perto do quarterback lançando a bola. Esse tipo de detalhe está presente nesse centro de operações. No dia 8 de junho, no local de distribuição segura número 2, local de distribuição segura número 2. O local de distribuição segura número 3 ficava perto de Khan Yunis. O local de distribuição segura número 1 ficava lá no sul de Rafah. E o 2 está meio que situado bem entre eles. O que se você realmente quisesse dar uma área, provavelmente seria o sul de Mawassi, mas na verdade é o sul de Khan Yunis em sua localização geral. E é o menor de todos os 4 locais. Fisicamente é o menor e o pior construído em termos de entrada e saída, que são muito estreitas, não há muito espaço, não há muita área livre, é muito congestionado, mas também está cercado dos dois lados por 2 diferentes unidades de combate israelenses. É um local perigoso. Nesse dia em particular, a aglomeração no local estava aumentando muito. As pessoas estavam sendo empurradas contra o arame farpado, empurradas contra o concreto. E esse homem palestino pegou 3 crianças e as levantou para que pudessem subir em seus ombros e passar por cima das barreiras, para que não fossem esmagadas. Sim. Todos os 3, 2 tinham menos de 10 anos e um provavelmente tinha cerca de 12 ou 13. Nenhum deles estava armado. Eles não tinham armas, rifles, pistolas, bombas ou paus. Não tinham nada, nem sequer tinham sapatos. O menino mais velho nem estava usando camisa. Uau! E o oficial sênior das Forças de Defesa de Israel, no centro de operações em Kerem Shalom, assistindo a isso, veio direto até mim e disse: pegue o rádio e diga aos seus homens para tirá-los de lá. Porque parte daquela função era se comunicar com a unidade em terra, os contratados da UG Solutions que estavam no local. E eu olhei para ele e disse: ei, calma, eles têm tudo sob controle, sabem o que estão fazendo, são crianças, não é uma ameaça. Tirem eles de lá agora. E eu disse: eles estão resolvendo. Não vou chamá-los no rádio para dizer para fazerem algo que já estão fazendo, ainda mais quando já estão lidando com tanta coisa, eles já estão conversando com eles. Olha, eles estão falando com eles para fazê-los descer, façam-nos descer agora. E eu disse: eles estão cuidando disso. Ele volta para a mesa dele, onde havia um rádio, e fala no rádio. Eu não falo hebraico, então não entendi o que ele disse. Um dos contratados da UG Solutions no nosso centro de operações falava hebraico, e ele me disse: ei, ele acabou de dizer para os atiradores de elite das FDI, se prepararem para atirar neles. E eu fiquei tipo: atirar em quem? Nas crianças? Ele respondeu: sim. Então esse oficial volta até mim e diz: faça-os descer. E eu olhei para ele e disse: você acabou de dar uma ordem para seus atiradores de elite atirarem nessas crianças? E ele disse: se você não vai cuidar disso, eu vou. E eu olhei para ele e disse: nós não vamos. Nós não somos assim. Primeiro, nós não atiramos em crianças. Segundo, você não atira em civis desarmados. Terceiro, você não vai atirar em um local onde, se errar, pode atingir outros civis ou até mesmo acertar um americano. Você não faz isso.
Durante esse momento, graças a Deus, as 3 crianças que estavam no barranco correram até o final e pularam fora. Elas não queriam estar ali. Elas também não queriam estar ali. Então, graças a Deus, não tivemos que encarar a realidade do que poderia ter acontecido. Mas naquele momento ficou muito claro para mim que esse oficial israelense não tinha nenhum problema, nenhum escrúpulo, consciente, moral ou eticamente, em atirar em civis desarmados e, mais ainda, em atirar em crianças desarmadas. Unarmed civilians, but more so in shooting unarmed children. And in that moment, it became very apparent. E naquele momento ficou muito claro para mim que a Fundação Humanitária de Gaza é um braço das Forças de Defesa de Israel, não uma entidade de ajuda humanitária, porque o diretor de operações da Safe Reach Solutions naquela sala de controle então me chamou. Ele disse: "Ei, Tony, vem aqui." E eu saí, e ele me disse: "Nunca diga não ao cliente." Eu perguntei: "Como assim?" E ele respondeu: "Não diga não ao cliente." E eu fiquei tipo: "Do que você está falando? Quem é o cliente?" E ele disse: "As FDI são nosso cliente. Trabalhamos para eles. Não diga não ao cliente." E eu disse: "Bom, antes de tudo, as FDI são nosso cliente, isso é novidade para mim." Eu pensei que fôssemos uma entidade independente prestando assistência humanitária para o povo da Palestina ou para o povo de Gaza. "O que você quer dizer com as FDI são nosso cliente?" E ele disse: "Nosso contrato com Israel é através das FDI. Trabalhamos para eles." E eu fiquei tipo: "Uau, isso é interessante, não sabia disso." E então ele explicou ainda mais que nós não dizemos não ao cliente. E eu perguntei: "Então, se o cliente está disposto a atirar em pessoas desarmadas, nós dizemos sim para isso?" Ele respondeu: "Nós não somos os que estão atirando neles. Se eles quiserem atirar, isso é com eles. Mas nós não dizemos não ao cliente." E eu pensei: isso é um problema. Isso é um problema sério. That's a real problem.